Boa tarde a todos, eu sou o Fagner Delfim, eu vou ser o mediador aqui desta sala de tertúlia, que faz parte da programação do 21º Encontro de Extensão, o ENEX, da Universidade Federal da Paraíba, o UFPB, e nós estamos iniciando aqui a tertúlia de número 7 da área de meio ambiente, onde vão ser apresentados os seguintes projetos. No primeiro momento, nós vamos apresentar o projeto Implantação de Grupo de Apoio Técnico para assessorar o Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul, CBH-LS, Gestão 2020, que será apresentado pelo discente Gabriel Lucena. Num segundo momento, nós vamos apresentar o projeto intitulado Planejamento e Desenvolvimento Urbano Sustentável versus Direito à Cidade, diálogos e experiências de planejamento urbano em contexto de conflitos socioambientais. Esse projeto vai ser apresentado por um trio de discentes, o José Vitorino dos Santos Neto, a Ellen Maiara de Souza Batista e o Yuri Cordeiro dos Santos. E, por último, nós teremos o projeto intitulado Municipalização do Meio Ambiente, a implementação da gestão ambiental local por meio da capacitação de gestores públicos e da sociedade civil nos municípios paraibanos, que será apresentado pelas discentes Micaele de Assis da Silva e Maria Juliana Lima Florencio. Eu desejo uma boa apresentação para todos, que todos vocês sejam bem-vindos. Nós teremos aqui como avaliadores os professores Gênison Marques Evangelista e o professor Ronaldo Rodrigues Sarmento. Agradeço pela presença de vocês, professores. Agradeço também a assistente aqui de sala, a Vanessa, que está auxiliando aqui na gravação e no desenrolar da tertúlia. Sejam todos muito bem-vindos. E agora nós vamos começar, só lembrando para vocês que os discentes têm 10 minutos de apresentação para cada projeto, tá? Independente da quantidade de discentes. Os avaliadores terão 5 minutos, como nós temos 2 avaliadores, teremos 2 minutos e meio para cada um. E, por último, o discente terá mais 5 minutos para esclarecer todas as questões dos 2 avaliadores. E depois nós passaremos para a próxima apresentação. Agradeço a todos, então, vamos começar agora, então, a tertúlia de número 7, da área de meio ambiente. Para isso, então, eu convido o discente Gabriel Lucena a ligar a sua câmera e seu microfone e iniciar a sua apresentação do seu projeto. Bem-vindo, Gabriel. Boa apresentação. Obrigado, Fagner. Primeiro, eu gostaria de confirmar, né, se a minha imagem e meu áudio estão saindo. Sim, está tudo ok, Gabriel. Nós estamos te vendo e te ouvindo claramente. E a minha apresentação, ok? Ok? Tudo ok. Quando eu... Pronto. Obrigado. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu me chamo Gabriel Lucena e sou bolsista, né, deste projeto de extensão. Hoje eu venho apresentar aqui, né, esse trabalho intitulado O Grupo de Apoio Técnico aos Comitês das Bacias Hidrográficas da Paraíba, que é uma forma de assessorar a gestão de recursos hídricos estadual, né, na ocasião do Encontro de Extensão Universitária da UFPB. E aí esse trabalho está vinculado, né, a esse projeto de extensão do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UFPB, intitulado Implantação de Grupo de Apoio Técnico para assessorar o Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul, né? CBH-LS, Gestão 2020. O nosso Instagram, né, está aqui, disponibilizado, é onde a gente coloca, né, mais ações da gente, a divulgação, né, pública das nossas ações. O nosso projeto é composto por estes membros, né, sendo a professora Ana Cristina a coordenadora, tem membros da Agência Executiva de Gestão de Águas, do IFPB, e aí o objetivo principal do nosso projeto, né, é justamente assessorar a gestão de águas do estado da Paraíba, auxiliando, né, na operacionalização
das ações propostas pelos comitês das bacias hidrográficas, né? E aí, para chegar a esse objetivo, eu preciso fazer uma introdução a esse tema, né? Justamente essa Lei Federal 9.433, que é a Lei das Águas do Brasil, ela, além de estabelecer a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela cria, né, esse conceito de bacia hidrográfica, de comitê de bacia hidrográfica, que é justamente um organismo colegiado que visa proporcionar, né, essa gestão participativa e descentralizada da gestão de recursos hídricos. E aí, no estado da Paraíba, nós temos 3 comitês estaduais, que é o do Litoral Norte e Litoral Sul, do Rio Paraíba, e um da União, né, que é um comitê federal, que é o Piancó-Piranhas-Sul. Essa mesma lei, ela cria o conceito de agência de bacia, que é uma entidade que ela precisa estar capacitada para operacionalizar essas ações propostas pelos comitês. Mas, no estado da Paraíba, hoje, não existe essa agência de bacia, ficando a cargo da Agência Executiva de Gestão de Águas, a AESA, operacionalizar essas ações propostas pelos comitês. Digamos que esse organismo colegiado uma cabeça pensante, e aí a AESA, ela serve para executar, né? Tem esses membros locomotores. E essas decisões podem ser levadas, né? A decisão final cabe ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba. É justamente nesse sentido que surge o grupo de apoio técnico, né? Para assessorar essa operacionalização de ações propostas pelos comitês, né? Fazendo uma ponte dessa instituição de ensino federal, né, o UFPB, com a gestão de águas estaduais, que é esses 3 comitês que a gente trabalha, os estaduais. A nossa metodologia, ela circunda, né, nessa linha que foi iniciada, né, desde a adaptação proposta com a pandemia do novo coronavírus, né, e a instrução normativa lançada pela UFPB. O nosso projeto se tornou susceptível à adaptação, tanto que no título tem assessoramento do CBHLS, que é o Litoral Sul, mas com a pandemia, né, e a adaptação, a gente começou a assessorar também o Litoral Norte e proporcionar essas ações de forma direta também para o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba. Os nossos instrumentos, né, nesse boom das TICs, né, com a utilização de softwares livres, gratuitos, redes sociais que alavancaram, né, nossas ações publicamente. O nosso planejamento, reuniões semanais remotas, né, como a gente não pode estar reunindo presencialmente, com a AESA, com o IFPB, com a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, do Estado. A nossa literatura, ela está toda embasada, né, em documentos legais, em normativas, cartilhas, atas de reuniões, que é importantíssimo para o levantamento de demandas desses organismos, e o nosso público-alvo do projeto é diretamente o público componente dos comitês das bacias hidrográficas, que são os usuários de água, a sociedade civil organizada e o poder público, tanto de domínio municipal, estadual e federal. Então, a gente trabalha diretamente com esse público. A relevância, né, as relevâncias dessa ação extensionista é justamente essa garantia da participação social, né, a implementação dessa política nacional de recursos hídricos e também da política estadual, né, que é uma derivação dessa lei federal, e aí, como bem está representado aqui, nessa discussão de conflitos, resolução de conflitos, e também a garantia da estruturação da gestão de águas estadual, uma vez que a gente aborda temas muito específicos, como a aplicação do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos, estratégias para a aplicação do recurso da cobrança, né, a outorga do direito do uso da água, e inúmeros outros assuntos que, quando a gente trabalha, a gente acaba otimizando esse processo de estrutura, né, da gestão de águas. Alguns resultados alcançados por nós nesse período, né, o formulário inicial, que foi a nossa primeira atividade lá no iniciozinho do ano, né, para diagnosticar o perfil dos membros, né, dos comitês, se eles tinham acesso às tecnologias de informação e comunicação para poder participar dessas reuniões ordinárias e extraordinárias que é obrigatório acontecer, né? Eles precisam cumprir metas na gestão de recursos estadual. Outro resultado que a gente alcançou
foi as reuniões virtuais do dos comitês das bacias hidrográficas do estado da Paraíba, né? A gente oportunizou a execução dessas reuniões do CBHLN, CBHLS, CBHPB e também da instância máxima, digamos assim, né? Que é a reunião do comitê, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, fazendo essa série de atividades. A elaboração de cartazes, né, para as reuniões, diversos cartazes aí, que a gente tem um Instagram que divulga, desenvolvimento de cursos de capacitação para os membros, né, esse daí que é um curso para os comitês gerais, e existem cursos de capacitação específicos, criação de redes sociais, como eu disse, né, para alavancar nossas ações da divulgação pública, criação de vídeos tutoriais para ajudar, né, auxiliar as pessoas, membros dos comitês, a participarem dessas reuniões, né, com discussões tão importantes para a gestão de águas, que não tem essas habilidades com a tecnologia, né, a gente criou o vídeo no YouTube, realização de palestras sobre gestão de águas, e também a parceria com outros projetos de extensão da UFPB, como o PROAMB, que é também do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, desenvolvimento de trabalhos científicos, né, com esse levantamento de dados que a gente realizou desde aquele diagnóstico, e aí a gente pretende, um resultado esperado, na verdade, aqui, né, publicar esse trabalho científico, né, a atuação do CBH da Paraíba com o enfrentamento à pandemia. Isso aqui são atividades presenciais que já estão acontecendo agora, né, a participação no projeto Comitês nas Escolas, que é junto com a Secretaria do Estado da Paraíba, de Educação do Estado, essa elaboração do edital de chamamento público, né, demanda espontânea para pegar projetos de melhoria dos recursos hídricos, tanto de forma qualitativa como quantitativa, a gente está participando diretamente dessa elaboração, e a experiência extensionista, que é uma das questões mais importantes, né, que garantem esse protagonismo acadêmico, esse protagonismo profissional, a inserção em discussões relevantes, né, que inclusive estão dispostas aqui no fluxograma. Eu fiz questão de trazer esse fluxograma, né, do meu curso, para dizer que nós temos disciplinas aqui como a hidrologia, gestão de recursos hídricos, tratamento de água e esgoto, irrigação e drenagem, que tanto se associam, né, com essas discussões práticas que a gente discute no âmbito das reuniões dos comitês, que são discussões muito relevantes para o acréscimo, né, no nosso processo de formação acadêmico profissional. E aí a gente tem a oportunidade também de ser inserido na área de meio ambiente, né, com agentes ambientais, agentes públicos, né, essa inserção no mercado de trabalho, aqui na sala, né, estou ao lado de profissionais, né, autoridades da gestão de águas da Paraíba, reunião do CBHLS, aqui é do CBH do Rio Paraíba, a própria reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que nenhum outro bolsista nós estamos na 3ª edição do projeto, nenhum outro bolsista teve a oportunidade de participar, e eu tive a oportunidade de participar, e ainda vou estar participando da reunião do Conselho Estadual, que tem deliberações, inclusive a última, né, que foi o decreto para a reformulação das câmaras técnicas, então estou totalmente inserido nessa área de gestão hídrica, né, do nosso estado. E aí, finalizando, né, eu deixo aqui as nossas redes sociais para futuros parcerias, né, questionamentos, estou inteiramente à disposição de vocês, da UFPB. A UFPB, ela vem desenvolvendo esse trabalho, né, de importante relevância para a sociedade paraibana, que inclusive proporciona, né, esse empoderamento dos comitês das bacias hidrográficas do estado da Paraíba frente a essa legislação federal, né. E aí deixo meus agradecimentos à equipe, né, da extensão universitária, em especial a PROEX. Obrigado a todos e me coloco à disposição. Obrigado pela apresentação, Gabriel. Agora eu vou passar a palavra ao professor Gênison para fazer as primeiras considerações. Professor, o senhor tem 2 minutos e meio, ok? Fique à vontade, pode ligar o seu microfone. Ok, estão me ouvindo, não é? Sim. Boa tarde a todos. Né? Não vou, por conta como
extremamente pequeno o tempo disponibilizado para o avaliador, não vou nominar, obviamente, enfim, mas dizer que, em primeiro lugar, parabenizar ao Gabriel Lucena e toda a sua equipe, do seu projeto, dizer, inclusive, da importância enorme do tema do trabalho de vocês, inclusive por uma coincidência incrível. Eu acabo de concluir um projeto de pesquisa na Bacia do Paraíba, justamente sobre os impactos da transposição do Rio São Francisco, no eixo leste, que é justamente o da Paraíba. Você pode, inclusive, depois entrar em contato comigo para ter acesso ao livro, tá certo? E dizer o seguinte, elogiar, portanto, o tema, que é fantástico, é atual, inclusive, é bom que se diga, porque conflitos em relação ao uso de água é um dos problemas crescentes, não só a nível de Brasil, mas a nível da humanidade como um todo, é bom que se diga, tá certo? A forma extremamente didática como você apresentou o projeto de vocês, tá certo? Eu gostaria apenas de colocar duas perguntas, na verdade, eu não vou nem colocar questões, porque isso aí posso fazer a posteriori, quando o sistema entrar. A primeira delas é o seguinte, que quando eu acessei, logo quando eu acessei a página aqui para a gente entrar, eu vi que o número o título do projeto de vocês era Implantação de um grupo de apoio técnico para assessorar as bacias hidrográficas do litoral sul da Paraíba. E você falou o tempo inteiro das bacias hidrográficas do estado da Paraíba. Enfim, então, eu gostaria, portanto, que você respondesse essa questão, se de fato é do litoral sul ou são as bacias hidrográficas da Paraíba como um todo, em primeiro lugar. Segundo, que eu achei assim, que eu imaginava que você pudesse, mesmo com o tempo muito curto, pudesse ter dado características e falado um pouco mais de cada uma dessas bacias, porque você falou de forma muito rápida e não deu para perceber ou captar, digamos assim, quais eram essas bacias, tá certo? E, por fim, e finalizando, tá certo? Gostaria que, na volta da sua fala, você pudesse falar um pouco sobre a questão dos conflitos em torno do uso da água, que eu acho que é o tema central de todo o trabalho, não só de assessoria, técnico, como de consultoria, assim por diante. Eu digo isso porque na minha pesquisa, que foi desenvolvida na Transposição de São Francisco, financiada pelo CNPq, eu tive a oportunidade de, durante 2 anos, acompanhar o trabalho justamente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraíba. E o que eu pude perceber foi justamente que o nível de conflito era extremamente elevado, tá certo? Em primeiro lugar. E segundo, que ainda há, digamos assim, tá certo? Uma concentração extremamente grande do poder, não só político, mas de manipulação e de acesso à água por parte dos grandes grupos econômicos, enquanto que a sociedade civil fica a ver navios. Gostaria que você pudesse, então, falar um pouco a respeito disso aí. Agradeço pela participação, professor. Gabriel, guarda aí as perguntas do professor Jenison, que eu vou passar a palavra ao professor Ronaldo agora, e aí no final você tem 5 minutos para tentar responder todos os questionamentos, ok? Convido o professor Ronaldo agora a fazer suas considerações. Professor, fique à vontade. Boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite de participar dessa tertúlia. É uma experiência interessante, que a gente está acostumado com a experiência presencial, uma experiência de tertúlia, é a primeira vez que a gente está vendo, mas está sendo bom. Então, parabéns, Gabriel Lucena, por exemplo, o trabalho foi muito bem apresentado, muito bem explicitado, falado, demonstrou em imagens o que realmente a gente tinha e precisava saber sobre o projeto, de extensão. O projeto de extensão é um projeto interessante, que ele trabalha com essa associação como comunidade, analisando a parte de águas, de implantação desse grupo, de apoio técnico, nas bacias hidrográficas, Ele tem um aspecto de interdisciplinaridade, interprofissionalidade, participa, na verdade, ele está dentro de um ambiente bastante
complexo, dá para a gente ver que o projeto é bastante interessante. Duas dúvidas que eu tinha sobre o projeto, que vocês falaram que quando se iniciou a pandemia, vocês fizeram uma mudança, né, no projeto, e essa mudança foi além da parte virtual, das realizações de reuniões. Você falou alguma outra coisa que eu não tava lembrado o que realmente é. Então, se você puder depois me explicar um pouco melhor quais foram essas mudanças depois que aconteceu a pandemia, tá? Uhum. E a outra questão sobre aí o próprio professor Jenison falou, né? Que você falou num projeto seu, na verdade, ele é sobre as bacias hidrográficas do litoral sul. Mas você falou que teve uma mudança e depois incluiu a parte do litoral norte, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco mais essas duas situações aí, tá? Obrigado e parabéns pela apresentação. Agradeço, professor Ronaldo, pelas contribuições. Gabriel, você pode ligar o seu microfone agora. Você tem 5 minutos para tentar esclarecer os questionamentos dos professores. Pode começar. Primeiramente, professor Genilson e Ronaldo, gostaria de agradecer, né, pelas parabenizações, digamos assim, e aí também pedir desculpas, né, pela rapidez, a gente precisa ter um tempo a cumprir, né, e aí são muitas informações para um curto prazo, e aí, iniciando, né, nesse interrogatório do professor Genilson, que depois foi completado, né, pelo professor Ronaldo, essa adaptação, né, a UFPB, ela lançou a instrução normativa para a adaptação dos projetos de extensão à realidade do enfrentamento à pandemia, né? E aí, o nosso projeto foi um dos que foi lá e disse que era possível, era viável a gente continuar nesse estabelecimento de metas, mesmo que de forma remota, né? Com a utilização dessas tecnologias de informação e comunicação. E aí, o título do projeto inicial é o assessoramento ao Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul, no qual a professora coordenadora é segunda secretária-geral da diretoria colegiada, certo? Mas foi visto que, com a pandemia, ela teve uma importância significativa do ponto de vista benéfico para o nosso projeto, porque ela ampliou a nossa área de atuação e esse estabelecimento de metas propostas de uma forma mais abrangente, mais complexa, porque nós conseguimos levantar demandas de gestão de recursos hídricos do estado da Paraíba. Então, resolveu-se, né, conversou-se com a diretoria colegiada do CBHLN, que é do litoral norte, nessas bacias litorâneas, e aí a gente decidiu inserir o CBHLN também nas propostas de assessoramento desse grupo, certo? Composto da UFPB. Entretanto, o trabalho com a ESA, né, que é a agência executiva que trabalha junto com os comitês, o trabalho da gente ficou tão próximo que a gente também começou a realizar essas demandas, tanto para o CBHLS, que era a proposta inicial, como para o CBHLN, que foi inserido, mas também para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba. Tá entendendo? O que a gente fez para o CBHLN, para o CBHLS, a gente fez para o CBHLN e para o CBHPB. Então, a gente trabalha com essas 3 bacias atualmente, certo? Só não foi alterado no título do nosso projeto de extensão, mas todo o corpo do texto já consta essa execução, e inclusive da instância máxima, que é o conselho, né, tem diversas entidades representativas desses segmentos que eu disse. Professor Genilson, em relação à gestão de conflitos, né, a resolução de conflitos, um comitê de bacias hidrográficas, ele é instituído em uma área de abrangência territorial, no qual tem uma bacia como unidade de planejamento, justamente com esse enfoque, né, de resolver os conflitos. A gente sabe que existem diversos segmentos da sociedade que necessitam da água, e aí solicitam junto à agência executiva a outorga. A outorga é o direito do uso, né? Ele vai pagar
pela aquela vazão de água que ele está retirando do rio. E aí, o pequeno agricultor da cana-de-açúcar, ele quer água, uma grande indústria, ela quer água, e diversos setores precisam de água, né? É necessidade. Mas como resolver tudo isso? E é justamente onde entra a função do comitê, né? Tornar participativa, ou seja, ter participação social de diversos segmentos da sociedade e descentralizada, ou seja, não centraliza o poder da gestão nas mãos só do poder público, ou só da sociedade civil organizada, né? Que é esse intermédio entre o poder público e o usuário, né, que está ali captando a água diretamente, sabe dos problemas. Então, isso já é função de um comitê, né? Já vou concluir, já é função de um comitê. E aí, a gente, além disso, prepara capacitações para os representantes, porque os membros dos comitês das bacias são representantes dos segmentos, representante da CAGEPA, representante da SUDEMA, representante do IFPB, da UFPB. Então, é necessário que essa capacitação ela atinja o segmento como um todo. E é justamente onde a gente lança esses cursos de capacitação. E, por fim, todo esse trabalho do grupo é visando esse cumprimento dos 3 planos que cada comitê estadual tem, que é o plano de comunicação, o plano de capacitação e o plano de aplicação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Digamos que um comitê bem estruturado e que atenda a esses 3 planos, a gestão de recursos hídricos, ela acontece, né, de forma efetiva. Gabriel, obrigado pelas suas respostas aos professores, espero que tenha conseguido esclarecer tudo. Parabéns pela sua apresentação, tá? Eu solicito agora que o Gabriel desligue sua câmera, que todos os participantes verifiquem se estão com os microfones mutados, para a gente passar para a próxima apresentação, tá? Nós vamos agora para a segunda apresentação do projeto intitulado Planejamento e Desenvolvimento Urbano Sustentável versus Direito à Cidade, Diálogos e Experiências de Planejamento Urbano em Contexto de Conflitos Socioambientais. Esse projeto vai ser apresentado por 3 discentes, ok? É o José Vitorino dos Santos Neto, a Ellen Maiara de Souza Batista e o Yuri Cordeiro dos Santos. Eu solicito que o primeiro discente que vai iniciar a apresentação ligue sua câmera e seu microfone. É o José Vitorino. José, assim que você for passar a sua palavra para o outro aluno, o próximo discente, solicito que você faça uma apresentação rápida do nome de quem vai tomar a palavra após você, ok? E lembrem-se que vocês têm 10 minutos em conjunto, tá? Agradeço a sua participação, boa apresentação. Pode começar, José. Ok, eu vou projetar aqui o slide, tá bem? Todos conseguem ver? Sim. Ok. Bom, eu vou dar início agora à apresentação. Eu sou o Neto, aluno bolsista, eu estou ligado ao curso de Geografia. O projeto se chama Planejamento e Desenvolvimento Urbano Sustentável versus Direito à Cidade, Diálogos e Experiências de Planejamento Urbano em Contexto de Conflitos Socioambientais. Inicialmente, falando um pouco sobre o projeto em si, ele está ligado ao curso de Geografia, mais especificamente ao grupo de estudos urbanos, que integra o Laboratório de Estudos Urbanos do Departamento de Geociências, e também está ligado ao Laboratório de Cartografia Social, Gênero e Território do mesmo departamento. O coordenador do projeto é o professor de Geografia, Alexandre Sabino, também do Departamento de Geociências. Eu, como já disse, sou aluno bolsista, mas há uma série de outros alunos da graduação e pós-graduação que também compõem este projeto. Pensando a perspectiva do direito à cidade e do planejamento urbano, que o nosso projeto se justifica essencialmente pela emergência de grandes projetos urbanos na cidade de João Pessoa, em função do Plano de Ação João Pessoa Sustentável, que foi aprovado no ano de 2014.
Esse projeto ele prevê não apenas a reestruturação de grandes espaços da cidade de João Pessoa, mas também a remoção forçada de diversas famílias de várias comunidades do chamado Complexo Beira Rio. É dentro desse contexto de remoções forçadas que o nosso objetivo maior do projeto é o fomento de um debate crítico e analítico das grandes intervenções urbanas feitas por esse plano de ação João Pessoa Sustentável nas comunidades atingidas, visando primordialmente a construção de um plano, de um planejamento urbano participativo e popular realizado pela comunidade e para a comunidade. É por isso que a nossa metodologia está calcada na articulação de diferentes saberes, como saber técnico, científico e popular, além de oficinas sobre planejamento urbano e política urbana, relacionado também ao direito à cidade, além do mapeamento colaborativo e participativo vinculado à cartografia social, pensando as áreas que estão sendo atingidas por este projeto. Falando agora especificamente um pouco das práticas de comunicação do nosso projeto, infelizmente, nós tivemos que readaptar em função da pandemia, como vários outros projetos. Então, várias ações que eram essencialmente presenciais tiveram que ser realizadas de modo virtual, a partir principalmente das tecnologias da informação e comunicação. Então, nesse sentido, as nossas redes sociais foram uma ferramenta estratégica para o diálogo com as comunidades e com as pessoas interessadas pela temática do nosso projeto. Então, para a disseminação de informação, conhecimento, inclusive fazer chamadas para lives e oficinas, nós utilizamos as nossas redes sociais, essencialmente o Instagram, o Facebook, aqui vocês estão vendo as nossas páginas que nós criamos, além também do próprio WhatsApp. Também desenvolvemos um vídeo para exposição e apresentação daquilo que constitui o nosso projeto e aquilo que nós desejamos realizar enquanto tal, além da utilização do Google Meet, a plataforma que todo mundo vem utilizando, estamos utilizando nesse momento. A gente utilizou essencialmente para reuniões semanais e para também oficinas, encontros, e também a participação do nosso grupo de estudos e pesquisa ligados ao nosso projeto de extensão. Agora, eu vou passar a fala para Ellen Maiara. Boa tarde, gente. Eu me chamo Ellen Maiara, sou voluntária do projeto de extensão, sou estudante do curso de Geografia, bacharelado, e estou no 5º período. Esse mapa que vocês estão visualizando, ele foi desenvolvido por 2 membros voluntários também do projeto de extensão, a Helene e o Fábio. E eles utilizaram dados do Plano de Ação de uma Pessoa Sustentável para desenvolver esse mapa. Vocês podem perceber nesse mapa as comunidades São Rafael, Tito Silva, Padre do Bandeira e Santa Clara. E vocês podem visualizar também essa linha tracejada em amarelo, que é onde vai se dar a construção do Parque Linear do Complexo Beira Rio. Essas áreas em amarelo que vocês estão vendo são as áreas onde vai ocorrer essas remoções forçadas. Pois bem, é necessário a gente ressaltar alguns pontos contraditórios em todos esses processos, né? Nós participamos de uma assembleia na Câmara Municipal dos Vereadores em João Pessoa e participamos também de algumas reuniões nas comunidades, em associações dessas comunidades que vão ser afetadas por esse projeto. E os moradores e algumas lideranças nos relataram que determinados pontos desse que eles colocam como áreas de risco, na realidade, são áreas que não alagam. Ou seja, é aí que entra o papel do nosso projeto e também da cartografia social. Cartografia social essa que é contra-hegemônica, que é uma cartografia que vai contra essa cartografia estatal, uma cartografia de poder. Ou seja, é de fundamental importância, tanto para a nossa formação cidadã e profissional também, como também o papel que a universidade desenvolve em assessorar essas comunidades para, assim, lhes garantir o direito, né? Visto que a cartografia social é um instrumento de luta e principalmente de inclusão. Vou passar a fala agora para o meu colega Yuri. Yuri, favor ligar sua câmera e o microfone para dar continuidade à apresentação.
Eita, perdão, eu tava falando aqui e tava desligado. Vocês estão me vendo agora? Sim, agora tá tudo perfeito. Pode dar continuidade, Yuri. Tá bom. Então, como foi falado, né, além dos pretextos já citados por Ellen, em relação às remoções, como risco de alagamento e dessas coisas assim, o Código Florestal, na Lei 12.651 de 2012, no artigo 4, ele determina que as matas ciliares, como mostra essa imagem, elas precisam ser protegidas como áreas de proteção permanente. No caso do Rio Jaguaribe, ele tem cerca de 10 a 50 metros de largura, então precisaria de uma área de 50 metros protegida como área de proteção permanente de mata ciliar. E, apesar disso, o artigo 64 dessa mesma lei, ele determina que essas regiões têm direito à regulação fundiária de interesse social. No caso, comunidades tradicionais, através do REURB-S. E pode passar, Neto. Para essa regulação fundiária, essas áreas precisam ter um estudo técnico que garanta a sustentabilidade socioambiental dessas comunidades nesse ecossistema. E para isso, precisa ser realizado um plano técnico, né, que tem essa função. E nossa intenção com esse projeto é fazer esse plano participativamente com os moradores, utilizando tecnologias como essa mostrada, tecnologias socioambientais, como o tanque de evapotranspiração, que é trabalhado em outros projetos de extensão aqui da universidade, e nós fazemos relação com esses projetos, assim como outros projetos com outras temáticas. Pode passar, Neto. Neto, você está com o microfone mutado, nós não estamos te escutando. Desculpa, retornando, eu acho que agora todo mundo está me escutando. Eu vou falar um pouco sobre as perspectivas do projeto, alguns resultados. Essencialmente, um grupo de trabalho com o Ministério Público Federal, que a gente desenvolveu a partir de um diálogo com essa entidade pública, no intuito de fazer um monitoramento das ações que são realizadas pela Prefeitura de João Pessoa, que envolve o planejamento, o Plano de Ação João Pessoa Sustentável, e esse grupo, visando a monitoração das ações que estão ligadas às remoções forçadas, a gente também conta com a participação da Defensoria Pública do Estado, da Defensoria Pública da União, e também da sociedade civil organizada e da própria academia, a partir do projeto de extensão. Fizemos também um conjunto de elaboração de mapas, que foram guiados a partir do grupo de pesquisa e estudo sobre cartografia social, cuja professora Araci, uma das professoras colaboradoras, vem guiando durante esses meses do projeto. Um conjunto de oficinas ligadas ao planejamento urbano e à política urbana, voltadas principalmente para os moradores das comunidades atingidas, além também de um grupo de trabalho interdisciplinar. Nós fizemos, a partir de uma parceria com outros projetos de extensão, principalmente projetos da biologia e da química, submetemos um projeto cujo estava relacionado ao saneamento ambiental urbano. Na metade do ano, a Fundação Casa Socioambiental liberou um edital financiando projetos, e nós, em conjunto com outros projetos, desenvolvemos um ligado especificamente ao saneamento para a comunidade de São Rafael. Alguns resultados esperados também, a continuação das oficinas online, que visa a formação cidadã e a discussão do direito à cidade, ou seja, continuar as oficinas que já estamos desenvolvendo, a realização de um censo comunitário junto às comunidades de São Rafael e Tito Silva, que também são alvos, dentre várias outras comunidades, do Plano de Ação de uma Pessoa Sustentável,
e a produção de mapas, ou seja, a continuação da produção de alguns mapas que já vem sendo feito, como vocês já puderam ver, ligados ao grupo de pesquisa e estudo sobre cartografia social, porque o nosso projeto, como eu falei, visa a criação de um planejamento urbano, popular e participativo contra esse plano de ação da pessoa que aí está. Ou seja, essas ações a gente poderia configurar como contradados, como contramapas, visando este plano para o povo e feito pelo povo também. Aqui alguns prints e algumas ações que a gente desenvolveu, uma live com a assessoria de extensão no dia 17. Aqui a apresentação do nosso projeto para o Ministério Público Federal também no dia 17. Uma oficina sobre as zonas especiais de interesse social com o professor Demóstenes, da UFCG, que foi realizada no dia 8 de outubro. E agora, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre algumas experiências que a gente pode relatar, principalmente o conhecimento que a gente teve durante esse tempo, porque o nosso projeto ele também está ligado à pesquisa. Oi? Com licença, eu sinto muito lhe interromper, mas você chegou no tempo limite, incluindo a tolerância. Infelizmente, eu tenho que interromper a apresentação. Tá? Eu vou passar a palavra ao professor Ronaldo para fazer os primeiros questionamentos. Pode ficar à vontade, professor, abrir seu microfone e fazer as perguntas. Eu peço que vocês anotem as perguntas dos professores para que no final vocês respondam a dos dois ao mesmo tempo, ok? Agradeço pela apresentação, José. Desculpa ter que te interromper, certo? Fique à vontade, professor. Tá, obrigado. Parabéns, José Vitorino Neto e demais colegas pela apresentação. Interessante a apresentação dessa maneira que vários alunos participam, que mostra que o projeto de extensão ele teve interdisciplinaridade, teve participação de todos no projeto, tá? Não que, às vezes pode acontecer de um só querer apresentar, um ou outro é mais tímido, mas eu acho interessante essa proposta de várias pessoas ao mesmo tempo apresentar, tá? O projeto é muito bom, viu? Eu acho interessante a ideia. Eu tenho um projeto de extensão, 2 projetos um que eu coordeno e o outro eu participo, que acontece na comunidade São Rafael e Tito Silva. E a gente vê a necessidade mesmo nessa bacia hidrográfica lá que passa ali próximo desse projeto de extensão e a importância desse projeto de extensão nessas comunidades. Com relação ao projeto, achei que a apresentação foi boa, entendível, mas eu fiquei com uma dúvida só naquela figura que demonstra o que é a proposta do que vai ser feito. E eu queria saber se realmente vai ser feito, isso com parceria com quem? Prefeitura, governo do estado, e qual que é a ideia, às vezes até me explicar um pouco mais aquilo ali. Que a gente sabe que lá na São Rafael e nessas comunidades, né, o esgoto cai às vezes lá direto no rio, e o mau cheiro é muito forte lá, e é ruim para a população de lá. Tá, obrigado. Obrigado, professor Ronaldo. Eu passo agora, então, a palavra ao professor Gênison. Fique à vontade, professor, abrir o seu microfone e pode fazer seus questionamentos. Abri meu microfone. Ouvindo direitinho? Sim, perfeito. Vamos lá. Fique à vontade, professor. Bom, na verdade, Fagner, eu estou adorando essa apresentação, porque, assim, eu estou vendo que só tem trabalho top, né? Inclusive, o terceiro, pelo nome, também deve ser top. Então, antes de mais nada, né, dar os parabéns a essa meninada aí, né, toda, o José Vitorino, a Ellen e o Yuri, porque, de fato, são assim como o primeiro tema nos remete também à questão dos conflitos, não é verdade? Aliás, a gente vive sob ambiente contínuo de conflito, Liga TV, conflito de Liga de novo, conflito e assim por diante. Queria apenas fazer 2 provocaçõezinhas aos meninos aqui.
Primeiro, com relação à questão do título, que é um título assim, muito bom, e nesse título, duas palavras, dois vocábulos, digamos assim, me chamaram a atenção. Um, diálogos. Né? Outro, experiências. Né? Então, veja, com relação a isso daqui, eu pergunto a vocês o seguinte, a qualquer um dos três, enfim... A pergunta é, do ponto de vista prático e da dinâmica do planejamento e dessas experiências, eu pergunto, existe, de fato, na visão de vocês, diálogo entre governo e essas comunidades, sobretudo as chamadas comunidades removidas ou de áreas de remoção? Essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar, assim, porque vocês, o Zé Vitorino, até chegou a falar um tiquinho de coisa, mas foi muito en passant e tal, me provocou e de repente parou. Então, há de fato esse diálogo, essa é a primeira questão. E a segunda é o seguinte, que é um problema que de fato teve com o outro também, que eu acho que na verdade terminou não sendo um problema, mas uma experiência extremamente rica, que é a mudança da metodologia em função da pandemia, né, que você colocou, e aí o projeto teve que ser virtual. E olha, você trabalhar com comunidades, e olha, eu tenho 15 anos trabalhando em comunidade de pescadores, né? Em vários locais da Paraíba, por exemplo, eu digo, pô, e agora, o que é que eu vou fazer? Os pescadores não têm celular, os caras não têm computador, meu, que danado eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar com as comunidades? Enfim, e aí eu pergunto a você, essa mudança para uma perspectiva virtual, essa mudança, ela dificultou a participação, por exemplo, da interação de vocês com as comunidades, principalmente através de suas lideranças? São essas duas questões que eu gostaria muito de saber. Obrigado. Agradeço, professor. Peço que vocês respondam. Fiquem à vontade, vocês têm 5 minutos para responder todos os questionamentos. De preferência que uma pessoa comece, para não ficar muito bagunçado, tá? E depois, se quiserem, se mais algum, ou o Yuri, o José pode começar, e se o Yuri e a Ellen tiver alguma coisa para complementar, levantem a mão que nós passamos a palavra para vocês. Pode começar, José. Ok, eu vou responder os questionamentos dos professores, iniciando, agradecendo pelo entendimento de ter passado um tempo, né? Infelizmente, e agora a primeira, respondendo à pergunta do professor Ronaldo, o que vai ser feito no nosso projeto, inicialmente, é feito especificamente pelos integrantes do projeto, pelo projeto de extensão em si. Todo o mapeamento, o censo comunitário, as oficinas, tudo que está sendo desenvolvido é feito pelos integrantes, pelos professores e pelos alunos, porque a gente está tentando ir de contra a um planejamento que está vindo de cima para baixo, sem consulta popular, está sendo implementado nas comunidades, de certa forma até ilegal em alguns aspectos, por isso que temos um diálogo com o Ministério Público Federal, com a Defensoria Pública da União e com a Defensoria Pública do Estado. Então, toda a produção do planejamento urbano popular que a gente está pretendendo desenvolver é feito junto, especificamente com a comunidade e com um conjunto de outros técnicos, de outras pessoas que detêm conhecimento técnico específico para tal. É por isso que o nosso projeto ele visa ser renovado em próximos editais, se possível, porque é um projeto de médio a longo prazo, porque a construção de um planejamento dessa magnitude não acontece do dia para a noite, é um processo lento, assim como também esse plano de ação de uma pessoa sustentável, para ser implementado, é um processo lento. Então, a gente vai, ao longo do tempo, tentar desenvolver um planejamento paralelo a este que está sendo imposto pela prefeitura, ok? E respondendo a outra pergunta do professor, inicialmente sobre os diálogos que a gente vem desenvolvendo, em certo sentido, a gente teve um pouco de dificuldade, sim, com relação à adaptação do projeto, porque várias de nossas ações, elas seriam presenciais, as oficinas, o mapeamento colaborativo, o levantamento de dados, tudo isso seria presencial, porque a gente teria um contato cara a cara com a comunidade, a gente poderia apresentar de forma melhor o que é o projeto, o que a gente se propõe a fazer, só que em algumas comunidades, não todas, porque são 8 comunidades que estão atingidas por este projeto, já existe liderança bem definida, uma articulação muito boa, principalmente na comunidade São Rafael, na comunidade Tito Silva. Então, essas comunidades especiais, a gente teve uma certa facilidade em ter um diálogo maior, em chamar representantes para discutir, em ter um contato com a população. Então, nesse sentido, foi mais fácil sim. Agora, em outras comunidades que a gente pretende estender o projeto,
a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, justamente pela falta, às vezes, de uma liderança mais estruturada, pela falta até de a gente ter contato com pessoas de lá, mas é algo que a gente visa buscar a médio e longo prazo. E agora, se os meninos quiserem complementar, ainda tem tempo, eu vou passar a fala. Yuri, Ellen, vocês querem complementar de alguma forma? Eu gostaria de falar sobre o saneamento que o professor Ronaldo falou, lá da comunidade. Fique à vontade. No caso, a nossa proposta é de fazer o planejamento desse sistema, né? De maneira, como o Ellen falou, com a cartografia social, escutando os atores, né, lá, o pessoal que mora, que sabe onde é que alaga, onde é que tem lançamento de esgoto. Às vezes esse esgoto vem lançado pela própria CAGEP, então a gente tá também para levar isso à tona, né, esse caso de injustiça ambiental que esse pessoal sofre. E em relação ao financiamento, o que a gente já tem de pensamento concreto em participação de editais. Como Neto mostrou, a gente já tentou participar de já participou, na verdade, né, não foi contemplado, mas a gente está construindo esses propostas de editais junto com a comunidade, em nossas reuniões, junto com outras ações de extensão, como já falei, da professora Cristina, professora Cátia Bichinho, com a ação Jaguaribe e outros projetos de extensão. Então, a gente está interligado tanto com outros projetos de extensão quanto com a comunidade para a construção dessas propostas. Seria isso. Eu vou só contemplar a fala final do Yuri, só respondendo a mais um questionamento do professor Jenison. Ele falou sobre vocábulo diálogo. Na verdade, professor, existe um diálogo sim da prefeitura. Esse plano de ação de uma pessoa sustentável é um projeto da prefeitura municipal, contanto, existe uma série de famílias, de diversas comunidades que são atingidas, que não estão tendo um diálogo direto ou não concordam com as emoções que podem ser feitas. Por isso existe um diálogo, mas muitas vezes unilateral, com certas pessoas, com certa parcela das comunidades. Por isso a importância também desse projeto de extensão, até para conscientizar, porque muitas pessoas, moradores de comunidade, não sabem desse projeto ou não sabem a magnitude desse projeto, o que pode implicar para a vida dessas famílias. Só finalizando. Agradeço aos discentes que apresentaram o projeto. Parabéns pela apresentação. Mais uma vez eu peço desculpas por ter que interrompê-los antes de concluir a apresentação. Infelizmente é uma questão de tempo que nós temos. Agradeço mais uma vez aos avaliadores, e agora a gente vai passar para a terceira apresentação, ok? Nós vamos passar agora para o projeto intitulado Municipalização do Meio Ambiente, a implementação da gestão ambiental local por meio da capacitação de gestores públicos e da sociedade civil nos municípios paraibanos. Ele vai ser apresentado em conjunto por duas discentes, a Micaele de Assis da Silva e a Maria Juliana Lima Florencio. Eu solicito que quem vai começar, né, a apresentação, a Micaele ou a Juliana, ligue sua câmera, ligue seu microfone, e solicito que todos os outros participantes da tertúlia verifiquem mais uma vez se os microfones estão abertos, e se for o caso, por favor, fechem eles. Fique à vontade, pode iniciar a sua apresentação, Juliana. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, eu vou compartilhar a tela. Um minuto. Todos estão conseguindo ver? Sim, tá carregando aqui, apareceu. Apareceu? Pronto, vou colocar em tela cheia. Eu peço que, se tiver que ser feita alguma consideração, que seja falada pelo microfone, porque eu não consigo ver o chat, certo? Tudo bem, tudo bem. Obrigada. Boa tarde, eu vou falar para vocês um pouco sobre o projeto de extensão, municipalização do meio ambiente, a implementação da gestão ambiental local por meio da capacitação de gestores públicos e da sociedade civil nos municípios paraibanos, o FPB do seu município 2020. A equipe do nosso projeto é composta por 7 pessoas, tendo como coordenador o professor Henrique Gutierrez e 3 colaboradores, Ilana, da área de turismo, André e Maria, da área da geografia. Eu sou Juliana Lima, atualmente faço engenharia ambiental e estou no 7º período, sou a bolsista do projeto, e em conjunto comigo tem a Micaele, que é voluntária da geografia e está também no 7º período, e Marconi, que também é da geografia, voluntário e está atualmente no 3º período. Bom, o nosso projeto, ele contempla
dois principais municípios, que são Lucena e Pitimbu, e esses municípios eles foram escolhidos seguindo o critério de proximidade a João Pessoa, para a gente poder realizar visitas técnicas, poder ter uma reunião virtual com os secretários. Eles também foram selecionados devido à sua Secretaria de Meio Ambiente estar em fase inicial, que é o objetivo do projeto, é auxiliar na estruturação dessas secretarias de meio ambiente. Para a gente poder ter o contato com esses municípios, a gente entrou em contato com a secretária de Meio Ambiente de Lucena, a Socorro Leite, e de Pitimbu, o secretário de Meio Ambiente, Francisco Pinheiro, que foi quem conseguiu acompanhar o projeto e acompanhar até agora. A gente realizou reuniões virtuais com eles. Bom, devido à pandemia do novo coronavírus, né, a gente teve que modificar algumas das atividades propostas pelo projeto para se adequar, e aí todas as nossas reuniões aconteceram virtualmente, né. As reuniões do projeto, elas tinham como intuito a maior aproximação dos discentes junto com os professores e colaboradores, definição de como seria a execução do projeto, as atividades propostas, debate sobre os materiais que foram estudados e até a apresentação de materiais que a gente estudou, a gente apresentava para os professores e colaboradores. Além disso, a gente também realizou uma reunião virtual com os secretários de cada um dos municípios separado, para a gente poder entender a realidade de cada um desses municípios. Então, foi feito um diagnóstico com eles, a gente entendeu a realidade de cada um, as dificuldades que eles encontravam, foi possível definir como seria feita a visita técnica, o melhor dia, e aí essas reuniões virtuais foram também para a gente se aproximar um pouco mais desses secretários, que até então a gente não conhecia, né? E aí as reuniões virtuais puderam proporcionar isso para toda a equipe do projeto, ter o contato com todos eles e entender a realidade de cada um dos municípios. A gente também contou com visitas de campo, então a gente visitou cada um dos municípios. Na visita de campo, a gente pôde se reunir com os secretários presencialmente, podendo sanar algumas dúvidas que ficaram das reuniões, entender ainda mais da realidade do município. E as visitas técnicas, elas contaram com visita em locais turísticos dos municípios, locais que os municípios encontram com dificuldade, né, com relação à poluição, à degradação, mas também a gente pôde visitar locais que o município está trabalhando para uma melhoria. No caso de Lucena, né, a gente conseguiu visitar esse galpão que está sendo construído pela prefeitura, onde vai acontecer uma cooperativa de reciclagem. Essa cooperativa ela vai fazer a separação, destinação, e também vai acontecer ações sociais, como uma oficina para, a partir do óleo, ser produzido sabão, ações sociais, como eu citei, né, a questão de compostagem, horta, tudo isso vai poder acontecer nesse espaço. Vale salientar muito a importância da visita técnica, né, que apesar das dificuldades que estavam acontecendo, a gente conseguiu realizar a visita técnica com toda a segurança, para a gente poder ter essa vivência ainda maior da extensão, né, que no curso, alguns cursos ainda têm essa dificuldade de visita técnica, e o projeto ele conseguiu muito levar a realidade para os estudantes, que até então vêm os conteúdos só na sala de aula, né? Foi muito bom a gente poder ver o que a gente estuda em sala nos municípios e até conseguir aplicar o que a gente estuda nesses municípios. Algumas produções do projeto são oficinas de conteúdo, né? Essas oficinas, elas contam com conteúdos que vão auxiliar na estruturação dessas secretarias de meio ambiente. Então, a gente aborda tópicos como a importância do Fundo Municipal do Meio Ambiente, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o licenciamento ambiental, por que você deve investir na área ambiental, os benefícios que isso trazem para o município, como arrecadar fundos com práticas ambientais para serem reinvestidas no próprio município. E as oficinas, a primeira oficina ela foi realizada gravada e disponibilizada para ambos os municípios. A segunda oficina, para a gente ter um contato ainda maior com esses atores das prefeituras, ela foi realizada via Google Meet. Então, a gente conseguiu ter uma aproximação maior com o nosso público-alvo, sanar maior as dúvidas deles e até conseguir observar se está sendo passado de forma clara o nosso conhecimento. As outras duas oficinas que também serão desenvolvidas pelo projeto, a terceira vai ser gravada e disponibilizada, a quarta também será gravada e disponibilizada para todas as duas prefeituras, né? Além disso, o projeto também contou com a produção de um formulário que será enviado para as 223 prefeituras da Paraíba, a fim de a gente entender também a realidade dessas outras prefeituras, entender as dificuldades, o que é que eles já têm, e se, dependendo das respostas, se o nosso projeto consegue também contribuir para outros municípios, né? Essa foi uma vantagem da pandemia para o nosso projeto, a gente consegue atingir ainda mais municípios do que estava previsto, né? Que seriam só os 2 municípios iniciais. Então, até então, a gente teve a resposta de 25% dos e-mails que foram enviados,
mas como o nosso projeto vai seguir até dezembro, o projeto continuará enviando esses e-mails para a gente obter o máximo de respostas possíveis e até, quem sabe, iniciar um novo projeto com essas respostas. Outra atividade desenvolvida pelo nosso projeto foram uma série de lives que ainda estão acontecendo, né? Porque o nosso objetivo com as lives é atingir um novo público para o nosso projeto. A gente quer disseminar um pouco mais essa relação da municipalização do meio ambiente, né? Que é descentralizar a tomada de decisões, descentralizar as ações de um determinado setor e distribuir para todos os setores, para todos trabalharem em conjunto. Então, com essas lives, a gente pretende que o máximo de pessoas consigam conhecer o conteúdo. A última live que a gente realizou teve a presença do professor Arlindo Felipe Júnior, que é um dos maiores autores que o nosso projeto está tendo como embasamento teórico, e foi muito gratificante poder contribuir, ter ele contribuindo com o nosso projeto. Eu passo a fala agora para a Micaele. Boa tarde a todos. Micaele, só solicitar que você ligue sua câmera, por favor, pronto. Eu liguei porque demorou a... Pode continuar, Micaele, desculpa interromper. Pronto. Aqui a gente traz como se estruturou a nossa planilha, que serviu como diagnóstico, né, o caminho que serviu para a nossa entrevista, né, com os secretários. Os secretários, tanto de Pitbull como de Lucena, tiveram essa mesma planilha para ser estruturada durante as conversas e depois, né, ela foi enviada para os e-mails dele para que a gente pudesse extrair mais informações possíveis. Então, essa planilha foi estruturada de forma que substituísse, em parte, as visitas técnicas que só puderam ocorrer agora no mês de outubro, quando a pandemia, né, deu um pouco de trégua na realidade que a gente está vivendo, e que fosse mais seguro tanto para nós do projeto, quanto para os próprios secretários e pessoas que estivessem naquele ambiente que a gente estivesse presente. Então, a nossa planilha de diagnóstico, ela inclui os dados da Secretaria, da Câmara Municipal, legislação ambiental, o licenciamento ambiental, se existe, como está ocorrendo, ou se não, isso também vai contribuir, se não existe, né? Conselho Municipal do Meio Ambiente, Fundo Municipal do Meio Ambiente, as áreas protegidas, as práticas e parcerias, problemáticas e entraves, atores identificados no município, atividades econômicas e os atrativos turísticos. Então, havendo ou não cada um desses pontos, vai contribuir para o prognóstico, pois nós nos propomos a construir um prognóstico que será enviado para as secretarias no final do projeto, com sugestões de como melhorar as práticas que já existem e como eles podem inserir novas práticas para melhorar os problemas encontrados em cada um desses. Então, a gente também destaca como que a municipalização do meio ambiente pode contribuir para que esses órgãos municipais atinjam as metas da ODS. Então, algumas metas elas poderão ser atingidas por meio desse projeto que estamos aplicando nessas duas secretarias, porque a gente sugere que os profissionais que sejam contratados para esses órgãos sejam locais, sejam profissionais locais, que a cidade, a partir da municipalização, se torne mais sustentável, que a partir... Micaele, falta 1 minuto, tá? Peço que você tente concluir a apresentação. Certo. Então, com práticas sustentáveis, reduzir os impactos climáticos na vida marinha, nos ambientes terrestres, e a partir de consórcios municipais, né, promover parcerias em prol dessas metas, né, melhorar e até iniciar, né, como no caso do município de Lucena, que está realmente em uma fase inicial, o órgão municipal. Pode passar, gente. Aqui a gente tem as nossas redes sociais, que é principalmente o Instagram, que lá divulgamos as lives e também vários cases de sucesso, direcionando para as secretarias que estamos trabalhando, quanto para o público em geral. E as nossas oficinas, tanto a primeira e a segunda, e as próximas serão disponibilizadas e estão disponibilizadas no canal do laboratório La Plage.
E é isso, muito obrigada pela atenção. Agradeço, parabéns pela apresentação, as duas, e eu vou passar agora, então, a palavra ao professor Jenison para começar os questionamentos. Por favor, professor, pode começar, fique à vontade. Não se esqueça do microfone. É danadinho esse negócio. Ô bichinho buliçoso esse vírus, né, rapaz? É uma coisa impressionante. Olha, antes de mais nada, parabenizar as meninas, né, Maria Juliana e Micaele, né, que também é realmente um tema bastante instigante. Eu diria, como eu disse ao Fagner, né, a minha expectativa é que seriam, portanto, 3 projetos top, e realmente são. E aí é o seguinte: municipalização, 2 palavrinhas que eu catei no tema de vocês, no título, que é bastante extenso, por sinal. Primeiro, municipalização. Segundo, meio ambiente. Elas, isoladamente, em si, já são bastante complexas. Quando você junta, é nitroglicerina pura, né? Porque, veja, municipalização, o que é que a gente vê? Embate do poder local com o poder central. O poder local diz que o poder central joga para o poder local todos os ônus, ficando com o bônus, e assim por diante. E aí, já que a gente está falando em meio ambiente, é bom lembrar, por exemplo, que 85% dos municípios brasileiros ainda têm lixões. Ou seja, apenas 15% deles já dispõem, tá certo? Já dispõem dos aterros sanitários. E é bom lembrar, já são 7 anos em que o Congresso Nacional fica postergando a obrigatoriedade da construção dos aterros sanitários. Então, diante disso, Maria Juliana e Micaele, já vem uma questão que eu gostaria de colocar bem rápido, que é o seguinte: diante da complexidade disso daí, principalmente do meio ambiente, eu pergunto a vocês acham que é possível empoderar tanto a sociedade civil como o governo municipal, locais, para gerir satisfatoriamente o meio ambiente? Essa é a primeira questão. E a segunda questão seria o seguinte: eu fiquei um pouco assim, obviamente que você explicou a questão das mudanças, mas o fato é o seguinte, que no tema vocês colocaram lá uma coisa bem extensa, como inclusive bem abrangente, aliás, como os outros meninos, que no caso, o estado da Paraíba. E quando você apresenta, você pega o caso de Lucena e pega o caso de Pitimbu, né? E aí não ficou claro para mim o seguinte: essa estratégia, em que consiste essa estratégia? Seria, por exemplo, fazer desses 2 municípios espécie de laboratórios de experimentação, não é? Seria basicamente isso, e ficar nele, ou seria, por exemplo, fazer deles laboratórios de experimentação e, a partir daí, replicar os resultados para os demais municípios da Paraíba. É basicamente isso, viu? E, mais uma vez, parabéns. Vocês são as meninas bacanas mesmo. Top. Agradeço as palavras do professor Jenison. Eu vou passar a palavra agora ao professor Ronaldo para concluir os questionamentos e depois vocês podem responder, tá? Fica à vontade, professor. Não esquece de ligar o microfone, que a gente sempre acaba esquecendo, né? É complicado esse liga e desliga. É normal, sempre a gente esquece mesmo. Boa tarde, né? Então, agradeço a ótima explanação das alunas Maria Juliana e Micaele de Assis. O trabalho de vocês é muito bom, muito interessante. Essa parte que já foi falada pelo professor Jenison Evangelista sobre a municipalização, implementação de gestão. O meio ambiente hoje em dia, a gente está cada vez mais vendo a importância do meio ambiente para tudo. E as prefeituras, elas precisam colocar realmente em prática essa Secretaria de Meio Ambiente, que às vezes tem lá o nome de Secretaria de Meio Ambiente, mas na verdade ela não atua de maneira eficaz. Ela, na verdade, é só o título e um secretário que fica lá. Então é interessante esse estímulo que vocês estão fazendo do projeto de extensão e esses questionamentos que estão sendo feitos a partir dos formulários que estão sendo enviados para as prefeituras para preencher, a importância da Secretaria de Meio Ambiente e que ela atue de maneira eficaz. Uma dúvida que eu fiquei com relação ao projeto de vocês
é com relação ao formulário que está sendo enviado, né? Vocês pretendem enviar os formulários, né? Já estão enviando. Eles vão ser recebidos e vão ser respondidos ou não, né? Mas vocês têm que se ater a uma situação que já aconteceu com um projeto de extensão meu, que eu não pude publicar os dados, porque eu não passei em comitê de ética, solicitando a alteração ou aprovação do projeto em comitê de ética de pesquisa, porque são os seres humanos que estão respondendo os questionários. Mesmo sendo do ambiente, de meio ambiente, é importante. Aí eu queria saber se vocês já fizeram alguma coisa, passaram, porque senão às vezes vocês vão ter um dado que vocês vão tentar enviar para várias revistas e não vão conseguir. Mas o projeto é muito bom, então de parabéns. Obrigado, professor Ronaldo. Eu vou pedir agora que a Juliana ou a Micaele respondam os questionamentos. Liguem a câmera de vocês, o microfone, por favor, e fiquem à vontade para responder os questionamentos dos professores. Certo. Obrigado pelos elogios dos professores. Então, começando a responder um primeiro questionamento sobre se os municípios eles podem gerir com satisfação, de forma satisfatória o meio ambiente, nós acreditamos que sim. Pelos casos que nós já estamos pesquisando há algum tempo, né, que está até alimentando o nosso Instagram, que lá a gente traz alguns deles, e um dos principais que a gente tem como referência, que até foi convidada, que é a André Struchel, sobre o caso de Campinas, que elas têm um órgão bem estruturado, né? A gente não pode tirar assim, vai ser um exemplo realmente geral para os municípios da Paraíba. A gente tem casos diferentes, com municípios de tamanho diferente, população diferente, necessidades diferentes, mas a gente pode ver que com iniciativas, com planejamento, com apoio técnico, que no caso, como o projeto da gente está levando, né, uma capacitação, um tipo de capacitação, isso, ao passar dos anos, e com interesse principalmente dos secretários, né, como a gente encontrou nessas duas secretarias, eles queiram implantar e melhorar a atuação desses órgãos, e o meio ambiente, né, que vai mais se favorecer, né, que uma das coisas que está acontecendo nos municípios, nos dois, é a implementação do saneamento básico na parte urbana de forma geral. Está em processo, mas está sendo implementado. Então, isso é uma única ação na área ambiental, e até de infraestrutura, mas tem um grande impacto no meio ambiente. Então, a gente traz outras formas de implementação de ações que podem melhorar. Então, a gente acredita que sim, que os municípios, de forma local, podem melhorar e podem proteger o seu meio ambiente, e até, né, puxando a orelha dos outros órgãos, estadual e federal, o que está acontecendo aqui no nosso município, vocês têm que fazer alguma coisa que está prejudicando a gente. Então, eles têm a noção e partem para a ação. E por que o Lucene Pitbull? O principal ponto foi os gastos, porque um projeto não se faz de graça, né? E a gente tem esse problema de recurso, todo mundo sabe que na FPB a gente tem problema com recurso, então a gente procurou municípios que fossem mais próximos da capital, então seria mais fácil locomoção, e se fosse preciso gastar com passagem, seria mais fácil, e também a comunicação, que até eu junto com a pergunta do professor Ronaldo sobre os questionários. Essa questão de vai estar descrito nos objetivos geral e específicos do projeto, que são direcionados para essas prefeituras, e que o contato. A gente primeiro entra em contato por meio de números e de e-mails que estão disponibilizados nos sites das prefeituras oficiais. Tanto se não conseguir com o secretário em si, entre em contato com o prefeito, um dos dois responsáveis, para primeiro perguntar se apresentar o projeto e se eles querem participar.
Então, demonstrando interesse, a gente envia o questionário. Então, o questionário retorna, a gente, esse questionário, ele está de forma assim, ainda embrionária, né? O que a gente ainda pode fazer com essas informações? Mas, a primeiro momento, esses questionários estão servindo para a gente entender a necessidade desses órgãos, para no futuro, se a gente puder aplicar, a gente já ter noção do que a gente, como a gente já vai estruturar a primeira, segunda oficina. Eu espero que tenha sanado as perguntas. Juliana, você quer complementar alguma resposta? Sim, dá tempo? Dá, você tem um minutinho ainda. Ai, meu Deus. Bom, a municipalização do meio ambiente, o nome do nosso projeto já é esse, porque a gente acredita, sim, que sensibilizando os gestores, eles vão conseguir, sim, gerir os municípios de forma adequada. Então, nosso intuito com as oficinas é mostrar a eles o lado positivo da municipalização do meio ambiente e sensibilizar para que eles também acreditem nisso e trabalhem para isso. E, como o Micaele falou, os 2 municípios que a gente tem, eles abraçaram muito o projeto da gente, eles estão se dedicando bastante ao projeto. Sobre a restrição do projeto da gente nos 2 municípios ser algo piloto, né? Com o questionário, a gente quer, sim, trabalhar com outros municípios, disponibilizando, na verdade, nosso material, para que eles possam ter uma fonte de estudo, algo mais direcionado para a estruturação dessas secretarias de meio ambiente, sabe? E assim a gente conseguir trabalhar, né, com eles também, de alguma forma, não tão intenso como a gente está fazendo com Pitbull e Lucena, até porque a gente não tem como realizar visita técnica em outros municípios, mas levando para eles o conteúdo, e eles terem o nosso acesso através de e-mail, Instagram, para tirarem possíveis dúvidas. Então, só complementando essa parte da fala de Micaele, e obrigada também pelas considerações dos professores. Agradeço, então, a Micaele e a Juliana pela apresentação, parabenizo também. Tá? Agora eu vou solicitar que todos liguem suas câmeras, podem permanecer com os microfones desligados. A gente vai fazer a foto agora da tertúlia, né, com todos aparecendo, aquele sorriso bonito no rosto. E vamos só esperar a Micaele, o Yuri e a Ellen, falta só vocês 3, a Micaele já apareceu, Yuri e Ellen, o Yuri já apareceu, é que ele está com 2 perfis, aí eu que não vi aqui, só falta a Ellen. Ellen está por aí? Acho que a Ellen não está... Está aparecendo, não? Já liguei. Não está aparecendo para mim. Alguém vê a Ellen ou sou só eu que não consigo vê-la? Não estou vendo, não. Às vezes demora um pouquinho, mas... Vamos esperar agora só um minutinho. Pode demorar um pouquinho. Pode demorar um pouquinho por causa da internet. Vamos esperar só um pouquinho. Tenta desligar e ligar de novo a câmera, Ellen, por favor, para ver se... Acabei de fazer isso, foi? Foi, agora foi. Pronto, então vamos lá, eu vou... Todo mundo dando um sorriso agora, eu vou dar um print. Só um minutinho para ver se foi aqui, tudo ok. Tá tudo ok, pessoal. Bem, então eu agradeço a todos. Eu vou fazer o encerramento agora. Agradeço a participação de todos os apresentadores de projetos, dos discentes, dos projetos de extensão. Agradeço aos 2 professores avaliadores pela presença, pelos questionamentos e colaborações aí junto aos projetos. Agradeço a Vanessa, a assistente que juntamente comigo realizou a administração e mediação aqui da tertúlia de número 7 da área de meio ambiente, do ENEX 2020, que foi promovido pela Coordenação de Programas de Ação Comunitária, a COPAC, da Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. E assim nós damos por encerrado essa atividade. Ok? Solicito agora que a Vanessa desligue a gravação, finalize a gravação, e então nós encerramos os trabalhos. Muito obrigado a todos.